Existe ninho, Senhor, que foi do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que onde ele passar, por onde o ninho passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, que este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor,
Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, quero cumprimentá-los com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos aqui na página da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso culto online. Hoje já é quase 30 dias, nós já estamos de quarentena aqui no estado de São Paulo. Mas graças a Deus, que Deus tem nos dado o privilégio de poder cultuar, mesmo assim isolados, separados uns dos outros, as famílias separadas umas das outras, nós estamos unidos em torno da palavra do Senhor. Nós vamos iniciar com uma oração. Eu quero convidar você a elevar os seus pensamentos a Deus. Vamos começar o nosso culto falando com Deus. Maravilhoso Deus, nosso Pai Celeste, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite tão bendita. Te agradecemos a Deus por esse domingo de Páscoa, que nós celebramos a ressurreição do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, Deus, nós nos unimos com os teus filhos, com os teus servos, tuas servas, para juntos adorar e glorificar o Senhor. E te pedimos, a Deus, dá-nos a bênção, dá-nos a graça, dá-nos a capacidade, Pai, de te adorar em espírito e em verdade. Conduz esse culto, ó Deus, cada parte dele, que tudo que vai ser realizado aqui, seja realizado pelo Senhor e seja para a tua glória e para a tua honra. Pedimos a Deus que o Senhor fale à igreja do Senhor, fale conosco, Pai, fale com o teu povo nessa noite, nos fortalecendo, nos transformando, nos perdoando os pecados, nos renovando a fé. Assim nós te pedimos, ó Deus, nós te clamamos, porque o Senhor é nosso Deus, nós somos o teu povo e rebanho do seu pastoreio. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados, nós vamos ler um texto da palavra do Senhor. Eu quero convidá-los para juntos lermos no livro de Isaías, capítulo de número 25. Isaías, capítulo 25. Nós vamos ler os versículos de 1 até o 5. Isaías 25, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra toda a tempestade, e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim, o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Amém. Meus amados, como diz aqui o texto no versículo 1: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas. O Senhor tem quebrado o jugo dos opressores.
O Senhor tem quebrado o domínio dos maus. O Senhor tem manifestado a tua grandeza, a sua grandeza e também a sua força no decorrer dos anos. Embora Ele manifeste o seu poder, Ele também apresenta a sua misericórdia e a sua graça. E por causa desta bondade de Deus, por causa dessa ação completa de Deus, é que nós podemos chegar diante dele e podemos dizer: ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e te louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas. Eu quero convidar aqui a equipe de música. Nós estamos com uma parte da equipe de música. Quero agradecer o Gustavo, a Vitória, a Carla e o Juan Diego. E nós vamos entoar o hino de número 266. Vamos cantar hinos, vamos cantar cânticos de louvor ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Vamos cantar então o hino 266, de cruz. O de cruz serviu, um dia fugiu, como em pena de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, esse dia Jesus deu a vida todo em pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para ouvir a mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Boa noite, irmãos.
Convido vocês a fechar os olhos e comigo fazer uma oração pedindo perdão ao nosso Deus. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Jesus, porque estamos aqui, estamos vivos, ó Deus. Nós temos saúde em abundância, ó Pai, é isso que eu lhe peço. Senhor, nesses tempos difíceis de quarentena, de coronavírus, ó Pai, nós precisamos de Ti mais do que nunca, ó Deus. Tu és o nosso protetor, Tu és o médico dos médicos. Pai, por isso nós somos totalmente dependentes do Senhor. Amém, Deus. Senhor, agora eu gostaria de lhe pedir perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, pelos meus pecados. Jesus, eu sou pecador tanto quanto qualquer outra pessoa. E por isso eu estou aqui, ó Pai, confessando a Ti os meus pecados e lhe pedindo perdão, ó Pai, mais uma vez entregando meu coração nas Tuas mãos. Amém, Eu Deus. preciso de Ti, Senhor, todos nós precisamos. Amém, Deus. Seja conosco hoje e sempre, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças. Boa noite, amados, boa noite, irmãos, queridos. Neste momento eu quero dirigir as crianças que estão nos assistindo, papai, mamãe, se tiverem com crianças aí na sua casa, então coloque eles aí na frente da telinha. E queria estar fazendo uma oração, porque as crianças são muito especiais para Jesus. Ele mesmo disse que dela seria o reino dele. Então, olha o tamanho, né? De tamanho amor de Deus por elas. Então agora a gente vai estar fazendo uma oração. Fecha os seus olhinhos, queridos. Então vamos declarar. Papai do céu, neste momento, Senhor, queremos agradecer a vida, Senhor, a Tua ressurreição, Senhor. Amém, Deus. Queremos agradecer porque deu a vida por nós. Queremos agradecer, Paizinho, porque o Senhor é tão especial. E o Senhor tem cuidado conosco, especialmente com cada pequena, Senhor. Amém, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Cuide deles, Senhor. Amém. De cada uma criança, dessas que estão assistindo, das que não podem estar assistindo, mas que o Senhor esteja alcançando de alguma maneira, Senhor, cada uma delas, Senhor. Amém. E cuida, Senhor, que o Senhor possa mostrar de alguma forma o Teu plano de salvação para cada criancinha, Senhor. Amém, Senhor Deus. Abençoa o papai, a mamãe, abençoa a família, Senhor. Amém. E abençoa todos nós, Senhor. É no nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos, Paizinho amado. Amém. Amém. E agora nós vamos estar louvando ao Senhor, uma musiquinha especial para vocês, queridos. E a tia Vicky vai estar fazendo aqui os gestos, então vamos acompanhá-la, amém? Vamos lá, Deus é tão bom então? Ó. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. De novo. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. Amém. Pastor? Amém. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos continuar adorando a Deus. Agora eu quero ler o texto da palavra do Senhor em Provérbios capítulo 3, que diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Meus amados, nós estamos vivendo dias, os irmãos sabem muito bem, dias de coronavírus, dias de enclausuramento, dias de quarentena. Há muitas pessoas passando dificuldades financeiras, pessoas perdendo o seu trabalho, muitos empresários tendo dificuldade com os seus funcionários. Nós temos vivido dias difíceis. E eu gostaria de orar agora pela sua vida financeira, gostaria de orar pelo seu trabalho, pelo seu sustento, pela provisão de Deus sobre a sua casa. Vamos orar. Soberano Deus, agora, Pai, nós chegamos a Ti, Tu que és o provedor, o Senhor de tudo, o Senhor que está no controle de todas as coisas. Ó Deus, o Senhor tem visto a situação que o Brasil e o mundo têm passado,
por causa desta pandemia. Ó Deus, pedimos o fim desta pandemia. Pedimos a Deus que o Senhor haja, Pai, com poder, com graça, e que o Senhor venha solucionar o problema desta pandemia. Também oramos a Deus pela questão econômica. Há muitas famílias, ó Deus, sem alimentos. Há muitas famílias, ó Deus, sem recursos para o gás, sem recursos, ó Deus, para a energia elétrica, Deus, sem recursos para, até mesmo para os remédios, para os alimentos. E nós queremos pedir a tua misericórdia. Ó Deus amado, e põe as tuas mãos, ó Deus, põe as tuas mãos sobre cada lar agora, e que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, de cada família aqui agora representada nesta hora, Senhor, e que o Senhor possa proteger contra este vírus, e que o Senhor possa também trazer a bênção do Senhor, que traz alegria, que traz paz, e que não traz desgosto. Então, ó Deus, abençoa cada família na área da saúde física, na área financeira, na área econômica. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, como servos de Deus, nós sabemos que mesmo nas maiores crises, Deus é fiel e continua cuidando da gente. Então, que nós não nos apartemos de Deus, que nós não esqueçamos que nós temos um compromisso com Deus, e que, embora as nossas arrecadações, as entradas de casa tenham diminuído, que nós possamos honrar o Senhor com os nossos bens. Nós saibamos que a igreja, ela continua, a obra do Senhor continua, e que nós sejamos fiéis. Então, no final do culto, nós vamos projetar aí as informações da igreja, para que você possa fazer o seu dízimo, entregar o seu dízimo e também entregar a sua oferta. Você que está nos acompanhando, e você é membro de uma igreja na sua cidade, que você seja fiel, que você honre o Senhor com os seus bens. Seja fiel à igreja que você é membro. Honre a sua igreja, honre a liderança da sua igreja. E aos irmãos aqui de Catanduva, continuemos com fidelidade. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado, e com a graça dele, nós vamos vencer mais uma dessas dificuldades. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos dá uma grande lição, de que ele venceu o mal, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu a morte. E como ele venceu, a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, com essa confiança, com essa gratidão, que nós sejamos fiéis ao Senhor, e que nós continuemos adorando a Deus com cânticos espirituais. Amém. Então vamos continuar louvando ao Cristo que morreu, mas hoje vive. Amém? Amém. Celebrar a Cristo, celebrar. Oh, oh, oh. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Oh, oh, oh. Celebrar a Cristo, celebrar. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive para sempre o meu coração. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive para sempre o meu coração. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrar a Cristo, celebrar. Oh, oh, oh. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Oh, oh, oh. Celebrar a Cristo, celebrar. Ele ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive para sempre o meu
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória do meu Jesus, que vive está. Cante, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde Ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir dentro das águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm no trono, águas
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. O Cordeiro que sofreu, traído pelo céu, Ele carregou por mim todo o pecado meu. Açoites caminhou, em obediência ao Pai, na cruz se entregou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Unigênito de Deus, vieste perdoar a todos que se entregaram a ti. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livra, livre viverá. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que
Pai, unicamente para te louvar, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor mandou o seu Filho que morreu naquela cruz. Mas muito obrigado porque hoje ele vive, ó Pai, e porque ele vive nós temos esperança, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos aos nossos irmãos e irmãs da equipe de música Peniel que tem nos auxiliado nesse período de cânticos durante os cultos online. Também quero cumprimentar aqueles irmãos que não têm podido participar, os irmãos da equipe Nova Jerusalém, também os irmãos do grupo Peniel que não conseguiram estar aqui também com a gente. E nós queremos agradecer a você que está nesta audiência, assistindo aqui a nossa transmissão deste culto online. E agora nós vamos ler na Palavra de Deus. Quero convidá-los, nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Hoje nós vamos falar sobre o tema As 7 Palavras da Cruz. Cristo, na cruz do Calvário, ele mostra a sua dupla natureza, natureza divina e natureza humana. Jesus é 100% Deus e 100% homem. E nessas palavras que ele fala, no momento que ele está crucificado, nós podemos ver claramente essas duas naturezas, porque não poderia ser somente um homem natural, um homem comum, não era capaz de passar por aquilo que Jesus passou, mas precisava de ser um homem 100%. Mas além dessa natureza humana que Cristo ele tem, também Jesus tem a natureza divina, ele é 100% Deus. E porque ele é 100% homem, o seu sacrifício, ele foi aceito pelo Pai. A justiça de Deus é Cristo. Cristo é a nossa justiça. Porque ele tinha um igual a nós, alguém semelhante a nós, levando sobre si o nosso pecado. Mas porque estava ali também o próprio Deus encarnado, aquele sacrifício, ele é poderoso para salvar todos aqueles que creem, em todas as épocas, em todas as línguas, em todas as culturas. Porque o homem, Cristo, Jesus homem, estava ali, o sacrifício foi aceito. E porque Deus encarnado, estava também na mesma pessoa, esse sacrifício, ele pode salvar vidas. E nós vamos orar. Eu quero pedir o nosso diácono Rony, que está aqui com a gente, para vir aqui fazer uma oração, orando pela palavra que vai ser proclamada, pedindo a Deus pela mensagem do Evangelho, pela mensagem da palavra de Deus, que vai ser ministrada nesta hora. Vamos orar. Nosso irmão Rony, por favor, vamos orar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia de vida. Ó Deus, nós te damos graças porque o Senhor é o Deus de misericórdia, que deu seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Amém. E é por isso que nós estamos aqui, ó Pai, para te agradecer, para buscar o Senhor, para buscar a sua face, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Deus. Sabemos que somos pecadores e necessitamos, ó Pai, do teu perdão. Queremos, ó Deus, pedir nessa noite, ó Pai, uma bênção especial, ó Pai, sobre a vida de cada um aqui, de cada um que nos assiste, ó Pai, pela internet que nos acompanha. Que o Senhor visite cada lá, ó Pai, com sua graça, com seu perdão, com a esperança do Senhor. Que o Senhor também ressuscite, ó Pai, assim como esse dia é lembrado como a ressurreição do Senhor Jesus. Que o Senhor ressuscite em cada coração essa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa a palavra que vai ser ministrada. Que essa palavra, ó Pai, possa encontrar solo fértil, corações abertos, ó Pai, para recebê-la. Abençoa o pastor, ó Pai, dê sabedoria a ele. E em nome do Senhor Jesus, nos enche do teu Espírito Santo, ó Pai. E que
nós possamos assim viver a tua palavra a cada dia, pôr em prática, ó Pai, e viver o Evangelho, ó Pai, segundo o teu coração. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Evangelho de Lucas, capítulo 23, nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 33 e o 34. Diz assim a palavra do Senhor: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Meus amados, Jesus ele vai à cruz não como um derrotado. Jesus ele vai à cruz não como uma pessoa que foi ali dominada pela religião judaica, pelo sinédrio judaico, ou uma pessoa que foi injustamente julgada, simplesmente injustamente julgada pelo Pôncio Pilatos. Mas Jesus Cristo ele vai à cruz intencionalmente, ele vai à cruz de forma corajosa, ele vai à cruz sabendo que todo o sofrimento que ele vai enfrentar será como a coroação de um rei, que vai enfrentar aquele sofrimento pelo amor do seu povo, para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, amados, Cristo ele libera 7 palavras, e a primeira que ele libera é uma palavra de perdão. Ele está sendo crucificado entre 2 malfeitores, entre 2 ladrões, como diz a palavra de Deus. Ele está sendo crucificado entre 2 malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus já foi torturado, Jesus já foi humilhado, Jesus já foi traído, Jesus já foi assim, tripudiado de todas as maneiras e formas, mas ainda Jesus tem no seu coração essa capacidade tremenda de liberar perdão, e ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E não somente Jesus libera perdão, como atenua a culpa desses malfeitores ou daqueles algozes que estão ali o crucificando. A primeira palavra de Jesus na cruz é uma palavra de liberação de perdão. A primeira palavra de Jesus na cruz é uma palavra que procura atenuar a culpa, dizendo: eles não sabem o que eles estão fazendo. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem evidências muito fortes da sua divindade e da sua humanidade. O homem-deus, o Deus-homem, Cristo, o Deus encarnado, ele está crucificado, e ainda ele tem no seu coração motivos para perdoar, motivos para interceder. Isso é muito forte para mim, para você e para todos que nos ouvem. Jesus, amados irmãos, ele continua com essa mesma palavra, essa palavra de perdão, dizendo: Pai, perdoai-lhes. E da mesma forma, Jesus continua com essa mesma postura, dizendo, atenuando a culpa: eles não sabem o que fazem. O nosso Redentor é glorioso, é misericordioso, é maravilhoso. Ele é Deus, ele é 100% Deus, ele é 100% homem, e ele levou sobre si as nossas dores. Ele foi trajado de todas as formas, mas no seu coração não tinha espaço nem para mágoa, nem para murmuração, nem para o ódio. Pelo contrário, somente ali o amor e o perdão. Nós louvamos ao Senhor por isso. A segunda palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo liberou na cruz foi uma palavra de salvação. Logo a seguir, nos versículos 43, Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Depois que Jesus disse para os seus algozes: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem, um dos malfeitores começou a blasfemar contra Jesus. E logo em seguida a blasfema desse malfeitor, um outro malfeitor, ele creu em Jesus.
E ele disse: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então Jesus, respondendo a este malfeitor, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A segunda palavra de Jesus é uma palavra de salvação, e é uma palavra de salvação nos mostrando que a salvação não é pelas obras, porque esse malfeitor aqui não tinha obra nenhuma, pelo contrário, ele era um transgressor da lei, ele era um homem que andava fazendo tudo aquilo que era contrário à lei dos homens e à lei de Deus. Mas naquela última hora, no seu último suspiro, ele creu em Jesus, e ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então Jesus responde a este pecador arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. A segunda palavra da cruz é uma palavra de salvação, e essa palavra é oportuna para nós que estamos em pandemia, esse coronavírus, essa Covid-19, nós não sabemos nem o dia nem a hora que vai chegar a nossa morte, mas nós sabemos que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, Ele continua com essa mesma palavra de salvação. Aquele que crê, aquele que é arrependido, crendo em Cristo Jesus, recebe a salvação que Jesus veio oferecer aos pecadores. A terceira palavra da cruz é uma palavra de cuidado para com a sua mãe e para com o apóstolo João. E agora, lá no Evangelho de João, capítulo 19, 26 e 27, diz assim: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Irmãos, Jesus Cristo está na cruz, Ele está crucificado, Ele está nos seus últimos momentos de vida. Jesus Cristo, Ele foi crucificado na sexta hora do horário judaico, que é o nosso meio-dia aqui, e Ele morreu a hora nona, que é às 3 horas da tarde. E nesse intervalo de 3 horas, Jesus, ele tem tempo de liberar a palavra de perdão, ele tem tempo de liberar a palavra de salvação, mas também ele tem tempo para liberar uma palavra de cuidado para com a sua mãe. O seu pai já é falecido, ele, como filho mais velho, é amigo de família, mas ele não esquece da sua amada mãe, e ele não esquece também do seu discípulo amado. E naquela cruz, Jesus tem tempo de cuidar da sua mãe, dizendo: mulher, eis aí o teu filho. E diz também para o discípulo amado: eis aí a tua mãe. Irmãos, e a história conta que João passou a cuidar de Maria como fosse sua mãe, e eles passaram a morar como família de fato, de verdade, porque Jesus, amados irmãos, Ele preocupa também com a questão humanitária. Jesus preocupa com os nossos progenitores, como Ele preocupou com o seu progenitor. Amados irmãos, essa mesma palavra para nós podemos aplicar. Nós, como servos de Deus, nós não podemos esquecer dos nossos progenitores, e nós não podemos esquecer das pessoas mais velhas. Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, e Ele foi solidário, Ele foi humano com a sua mãe, provendo para ela um meio para que ela não ficasse desamparada, e nem o discípulo amado. A quarta palavra da cruz, amados irmãos, é uma palavra da angústia do Filho de Deus. Em Mateus 27, 45 a 46, a palavra de Deus diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, na cruz do Calvário, Jesus experimenta todo o peso do nosso pecado. Jesus, na cruz do Calvário, Ele recebeu o peso da ira divina,
contra o pecado. Jesus, ali naquele momento, ele recebeu, ao invés de receber um amparo do seu Pai, ele recebeu o desamparo do seu Pai. Para que o Pai pudesse nos amparar por meio de Cristo, Jesus levou sobre si todo o peso do nosso pecado. Vocês não têm compreensão, o pecado de toda a humanidade sobre Cristo Jesus. O pecado, o sacrifício de Cristo é poderoso para salvar todos, mas é eficiente só naqueles que creem. Mas amados, o pecado da humanidade estava sobre Jesus. O pecado, o meu pecado, o seu pecado. Jesus, ele experimentou a angústia de receber ali o juízo de Deus, o juízo da ira vindoura, o juízo da ira divina, ele levou sobre si, para que nós pudéssemos ter a paz com Deus. Isso é muito forte, irmãos. Chega a ser desumano a gente pensar como que Deus, ele foi capaz de fazer isso. Ele foi capaz de fazer isso para te salvar, para me salvar, para salvar o pecador, porque não haveria salvação se não fosse dessa maneira, porque o pecado mata, o pecado é a transgressão da lei de Deus, e para alguém ser salvo da condenação do pecado, um justo deveria morrer no lugar dos pecadores. Como nenhum homem é justo para ser assim mediador e sacerdote, representante da humanidade, então Deus se fez carne, o Filho se encarnou, e ele levou sobre si todo o peso da ira de Deus. E naquele momento ele ficou angustiado. Ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, isso também é muito forte nesse tempo que nós estamos vivendo, porque Jesus levou sobre si o seu pecado, o meu pecado, o pecado do seu filho, o pecado dos seus pais, o pecado da sua família. E porque Jesus levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário, nós podemos ser sarados pelas suas pisaduras, porque Ele é suficientemente poderoso para nos salvar, porque Ele é Deus, Ele é 100% Deus, e Ele recebeu a própria ira de Deus. O próprio Deus recebeu a sua própria ira, porque o homem não é capaz de receber a ira divina, mas Jesus Cristo levou sobre si e recebeu sobre si o peso da ira de Deus. A quinta palavra da cruz, amados irmãos, é a palavra do sofrimento físico, onde nós encontramos aqui a humanidade plena de Jesus. Jesus, ele foi torturado, Jesus, ele foi chacoalhado, ele foi desprezado, ele sofreu todo tipo de dor, todo tipo de cansaço, e lá na cruz ele revela a sua humanidade plena, quando ele fala no versículo 28 de João 19, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. A sede é uma das necessidades, a sede é uma das fraquezas humanas mais terríveis. Quando a gente está com fome, a fome até passa, a gente terte, a gente dorme, a gente bebe água, a gente faz alguma coisa, a fome passa. Mas a sede é implacável. A sede, ela é dura. A sede é pesada como a mão de um tirano terrível. A sede, ela esmaga. A sede, ela diminui a pessoa. Jesus na cruz ali, ele disse: tenho sede. E aqueles algozes, a palavra de Deus fala que eles então pegaram uma estopa, colocaram vinagre, e assim colocaram na boca de Jesus vinagre. Eu não sei se você já tomou vinagre. Eu de vez em quando tomo vinagre de maçã, é horrível. Quando eu tomo vinagre lá em casa, todo mundo foge perto de mim, porque é horrível, até o hálito da gente fica assim, horrível, com o sabor do vinagre. Não somente na boca, mas ele desce queimando. Jesus, naquela hora da cruz, ele teve sede, demonstrando a sua plena humanidade. E Jesus, ele demonstra essa plena humanidade para mostrar a sua solidariedade com você e comigo, que nós somos fracos,
e temos tantas necessidades. Em Hebreus capítulo 4, a palavra de Deus fala que nós não temos sumo sacerdote que não se compadeça de nós, porque Jesus, Ele experimentou as nossas mesmas fraquezas, contudo sem pecado. Ele sabe o que é natureza humana, porque Ele se fez homem. Ele passou fome, passou sede, Ele chorou, e nesse momento na cruz aqui, Ele demonstra a sua plena humanidade. Isso é muito importante, porque no primeiro século surgiu uma heresia chamada dos gnosticismos, ou gnosticismo. Os gnósticos, eles diziam que Jesus, Ele não veio em carne, que o corpo dele era uma miragem, era como se fosse um holograma, era como se fosse apenas assim, uma aparição fantasmagórica, que ele não era corpo, mas a Bíblia mostra que Jesus sim, Ele era 100% homem. Como Ele era 100% homem, Ele teve sede, demonstrando a sua plena humanidade. Irmãos, a sexta palavra da cruz está no Evangelho de João 19:30, diz assim, a palavra de triunfo. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amados irmãos, a sede e o vinagre foram a última gota do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Então, quando Ele passou aquela sede terrível, e quando colocaram aquele vinagre na boca dele, depois dele beber o vinagre, então Jesus disse, tetelestai, está consumado. E essa palavra está consumado significa algumas verdades para nós. A primeira delas é de alguém quando compra uma propriedade e vai lá no cartório, e o cartório passa uma escritura, lava uma escritura, com aquele documento, aquela propriedade agora mudou de dono, e agora aquela propriedade tem um novo dono, e o novo dono fala, está consumado, está pago, agora me pertence. Quando Jesus, Ele disse, tetelestai, Ele disse, o que eu vim fazer para comprar o meu povo da condenação dos seus pecados está completo. Eu paguei, está pago, todo escrito de dívida, não tem nenhuma dívida que não esteja paga por mim aqui nessa cruz. Uma outra verdade que esse termo tetelestai aponta para nós é quando uma pessoa tem uma dívida, e aí ele vai lá na casa, lá onde tem o seu débito, e ele paga a sua dívida. Então, quando ele pega aquela nota promissória, e quando ele tira o seu nome daquela situação de dívida, então ele fala, está pago, tetelestai, eu não devo mais nada, aleluia. Jesus pagou o preço. Jesus, Ele, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele diz, tetelestai, aqueles que creem em mim, todo escrito de dívida foi anulado, porque Jesus Cristo pagou com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Amados irmãos e amadas irmãs, essa palavra tetelestai, ela apresenta que Cristo completou a sua obra redentora aqui na cruz, para salvar o seu povo dos seus pecados. E a última palavra é a palavra de entrega. Jesus então após dizer tetelestai, Ele diz em Lucas 23:46, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. A última palavra de Jesus na cruz foi a palavra de entrega do seu espírito ao Pai. Ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, aquilo que o Senhor mandou eu vir fazer, eu fiz, então eu me entrego a Ti. Eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Meus amados irmãos e irmãs, essas 7 palavras de Cristo na cruz do Calvário, elas são palavras consoladoras para nós, porque mostra o nosso Redentor, como Ele de fato Ele é, o Deus homem, o Deus bondoso, misericordioso, que veio salvar o seu povo dos seus pecados.
E as palavras que Ele disse ali na cruz, são palavras que nós ficamos assim confortados ao ouvi-las novamente, porque são palavras de esperança, são palavras de misericórdia, são palavras de salvação. E você que está ouvindo esta mensagem, com essas palavras tão consoladoras, palavras tão cheias de amor, cheias de vida, cheias de salvação, essas palavras têm que gerar em nós uma resposta, e a resposta que essa palavra tem que gerar é a fé em Cristo Jesus, o arrependimento genuíno e uma conversão sincera, para que Cristo Jesus possa de fato, de verdade, aplicar esta palavra de salvação no seu coração. Você precisa crer em Jesus Cristo como seu Senhor e recebê-lo como seu Senhor. Você precisa acreditar nele, não só como alguém acredita no Pedro Alves Cabral que descobriu o Brasil, mas acreditar que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por meio de Jesus. É crer em Jesus como sendo Jesus aquele que é capaz de perdoar os seus pecados. É crer em Jesus como aquele que é capaz de trazer uma palavra de salvação, como disse para aquele pecador arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. É uma confiança naquele que diz: mulher, aí está o teu filho. É aquele que provê, que cuida de forma tão humana, de forma tão carinhosa. É aquele que intercede por nós. É aquele que levou sobre si a angústia dos nossos pecados. Você não é salvo pela sua obra, pela obra ninguém é salvo, só há salvação pela graça, só há salvação pela fé, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus, amados, Ele traz essa palavra que Ele sofreu igual nós, Ele sabe o que você padece, porque Ele é o Deus Emanuel. Você pode estar chorando dentro da sua casa agora, deprimido, solitário, os seus filhos longe, a sua família distante, você sem saber o futuro, mas você saber que Cristo veio aqui na terra e passou pelas mesmas lutas que você passa, todavia sem pecado, e Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essas palavras são palavras de triunfo. Tetelestai, está consumado, Jesus venceu, e depois da morte na cruz, Ele ressurgiu dos mortos, no qual hoje nós comemoramos a ressurreição do nosso Salvador, e em breve Ele virá para levar o seu povo para a glória eterna, mas para julgar e lançar aqueles que não creem nele no juízo eterno. E a última palavra é a palavra de entrega. Jesus se entrega ao Pai, Ele se rende ao Pai. Meus queridos, essa palavra tem que estimular você a se render a Cristo Jesus. Essa palavra tem que fazer você vencer esse orgulho, essa soberba, descer do seu elevador, do pedestal, e reconhecer que você precisa se render nos braços amorosos do Senhor Jesus Cristo. Você precisa de Cristo. E eu quero insistir com você nessa noite, que você possa crer em Jesus Cristo, a ponto de entregar a sua vida a Ele, de se render a Ele, e falar: de hoje em diante, eu não sou mais meu, eu sou do Senhor Jesus, e Ele é meu, o meu Senhor, o meu dono, o meu Rei. E se Ele é o seu Senhor, o seu dono e o seu Rei, Ele vai te salvar, Ele vai te salvar dos seus pecados, e Ele promete enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Ele prometeu fazer tantas coisas maravilhosas para você, entre elas, a maior, a vida eterna. Eu quero orar por você, mesmo onde você está. Eu quero colocar você diante de Deus. Senhor nosso Deus amado, a Tua palavra tão maravilhosa, mostrando o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, a Sua natureza divino-humana, o Deus homem, o Deus que se fez carne e que veio aqui nessa terra
salvar o seu povo dos seus pecados. Ó Deus Todo-Poderoso, que essa palavra possa ser ungida com o teu amor, com o teu Espírito Santo, e que vidas possam render-se a Cristo nessa noite. Ó Deus, que essa palavra seja ungida, ó Deus, com o teu poder, e que o Senhor venha tocar no fundo do coração, e que o Senhor venha abrir os olhos, que o Senhor venha abrir os ouvidos, e que o Senhor venha fazer regeneração e conversão neste coração, nesta vida. Ó Deus, que haja pessoas nessa noite e em outros dias que vão ouvir essa mensagem, que haja vidas sendo tocadas por essa palavra redentora, de que Cristo veio salvar o seu povo dos seus pecados. Muito obrigado, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele se entregou na cruz por nós, e porque Ele se entregou e o Senhor aceitou o seu sacrifício vicário, Ele foi ressuscitado dos mortos, e Ele está assentado à destra do Senhor, e um dia Ele voltará para nos buscar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por este culto, que o Senhor nos deu o privilégio de oferecer ao Senhor, em nome de Jesus. E agora, amados do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, que as consolações do Espírito Santo, seja sobre sua vida, seja sobre o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Eu quero agradecer a todos pela sintonia, pela audiência na nossa transmissão ao vivo, aqui da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Quero agradecer aos músicos, ao Gustavo, a Vitória, a Carla, a Rua Diego, ao Diácono Cássio, ao Cassinho, também ao Rony, Diácono Rony, a nossa irmã Vanúzia. Quero agradecer vocês que vieram aqui no templo, nos auxiliar aqui na logística desta noite tão maravilhosa. E eu quero deixar aqui um aviso, que a partir de amanhã, as lives pastorais, da devocional pastoral, será às 20 horas, um horário mais cedo. Tem irmãos dormindo mais cedo e pediram para mim alterar o horário. Uma boa semana, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.